Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou bióloga e hoje eu fiquei pensando, né, na live lá da prefeitura, no boletim deles, e eu acho que o trabalho tá super certo, tá ótimo, lógico, né? Tem médico, enfermeira, todos formados dentro da sua área, o secretário de saúde e eu acho que assim o trabalho ele está sendo feito não tão efetivo quanto eu acho, como bióloga, que eu acho que deveria ser. E eu queria contestar assim algumas coisas que eles relataram, até mesmo para alertar um pouco a população. Eu tenho um ponto de vista diferente e eu já leio há muito tempo sobre esse vírus. Eu não sou doutora, mas eu tenho um estudo bem aprofundado desde 2002 que eu estudo esse vírus, o coronavírus, desde a época do SARS, que eu acompanho as pesquisas, os desenvolvimentos, eu faço essas leituras, por que algumas coisas avançaram e outras não. Logicamente que não avançam porque quando não há uma área de interesse. Quando estudar o SARS e quando estudar o MERS, isso ficou meio perdido aí no meio do caminho, né? Do mesmo jeito que veio, não desapareceu, mas não se propagou tanto, né? Como agora esse coronavírus, né? O Covid, que é mesmo corona, e de uma forma, não é o mesmo, né? A gente fala que é um corona de forma modificada. E aí eu fico assim meio temerosa com algumas falas. Eu acho que tem algumas falas que elas precisam ser mais efetivas e mais pontuais. Por exemplo, quando a Simone, né, a enfermeira lá, ela deu o relato que ela não gostaria de pessoas dentro do hospital, eu sou totalmente a favor. Ninguém quer ir para o hospital e ninguém quer ver alguém que você gosta, o seu amigo ou alguém da nossa cidade indo para um hospital, muito menos sendo entubado e ter contraído esse vírus. Mas que para que isso ocorra, o que eu discordo deles é que eles querem fazer só a testagem dos sintomáticos. E eu sou a favor de fazer a testagem dos assintomáticos também. Por quê? Porque quando o sintomático ele está doente, ele está lá com febre, dor de garganta, ou está com tosse, ou está com fraqueza, ou aconteceu alguma coisa que a gente precisa identificar que tipo de gripe é aquela, o que é que está acontecendo com aquele paciente, chega lá no hospital e pergunta quantos dias que eles estão com aqueles sintomas. E aí faz a testagem. Dessa testagem, eu acho que hoje em dia todo mundo já sabe que o dia efetivo da testagem são 10 dias. Depois de 10 dias é o dia melhor para se testar. E aí, o que acontece? Você vai lá, imagina, já passou 10 dias, até 10 dias você fazer essa testagem, quantas pessoas você já não infectou, né? Porque essa doença, ela é uma doença progressiva. Ela começa de uma forma branda e aí ela vai, Ela vai se agravando. Por quê? Porque os vírus vão invadindo as células e aí isso aí vai num crescente que aí, né, depende da sua resposta imunológica, de como é que você vai se sair. Tem pessoas que vai ter só uma gripe, não é uma gripe, e depois sai, né, resolve. E outras precisam de um acompanhamento médico mais intenso. Bom, então onde que eu quero chegar? Que se não testarem os assintomáticos, para vocês entenderem, eles não têm sintomas. Aí o próprio ontem, ele falou o quê? No finalzinho lá da reportagem, né, da entrevista deles lá, no finalzinho ele deu uma escorregada e ele falou o quê? Que os assintomáticos, mesmo que 7, 8 dias, eles vão ficar bem, mas eles passam a doença. Então, exatamente, se em 7, 8 dias eles vão passar, eles vão ficar bem, e nesse período eles estão
transmitindo a doença, é aí que eu falo que precisa fazer a testagem. Faz a testagem rápida. O que é que custa para uma cidade que já recebeu dinheiro para o enfrentamento do Covid? E não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro. E fora o dinheiro que a cidade tem. Compre esses testes rápidos que são mais baratos, mas de qualidade, porque a gente sabe que tem mais de 20 fabricantes, né? E os Xing Ling não adianta. Então eu acho que a gente tem que fazer assim, comprar um de qualidade. Dizem que o da Coreia é muito bom. Então compra esses testes e faz a testagem em massa. Por quê? Senão a gente vai pagar muito caro com isso. Com quem? Com os assintomáticos. Porque se o cara tá com febre, o cara tá doente, o cara tá largado, ele já vai ficar quietinho lá na casa dele. Você entendeu? Sem saber se é Covid ou não. Ele já tá caído. E agora os que têm e que não tem sintoma nenhum são os que estão circulando. Então eu discordo da Simone, e até o próprio doutor falou que não é a favor, né? É jogar teste fora. Não, não é jogar teste fora. Porque eu vou voltar a dizer, de cada 10 que você testa, você pegar 3, você já isola os 3, sendo falso positivo ou sendo falso negativo. Não importa. Quer dizer, vocês vão recolher só os falsos positivos ou que seja positivo mesmo. Aí refaz o exame lá com o PCR, que é um exame mais caro, mais elaborado. Eu vou bater sempre nessa tecla. Então esse é um ponto que eu discordo de vocês. Não é jogar dinheiro fora, é preservar vidas e tentar resolver logo o problema da cidade, para que essa cidade com 40 mil habitantes não avance, né? Porque são 40 mil habitantes que moram aglomerados, como vocês mesmos falaram. O que adianta divulgar aonde é o bairro da pessoa que ela tá com sintoma, que ela tá testada positiva com Covid, porque se a gente mora todo mundo junto, justamente porque moramos todos juntos, é que precisa se fazer o teste em massa, tá? Esse é um ponto. Não tem nenhum outro tipo de testagem, nem o do termômetro vocês não estão fazendo, e muito menos lá na balsa. O outro ponto que eu queria falar é para o Barboni, né? Para o nosso secretário. Secretário, fica aqui um alerta, porque você mesmo disse na sua entrevista que você, se precisar comprar o respirador, você compra, você vai lá e compra, né? Que antecedeu a essa de ontem. E aí, ontem você diz assim, que é muito caro e que estão demorando para entregar. Pois é, se é muito caro e está demorando para entregar, então como é que você vai comprar se precisar? Aí fica aqui uma pergunta para você refletir. Não dá para comprar, você não vai ter como entregar, não é assim? E outra coisa, não fica obsoleto. Não vai ficar obsoleto, sabe por quê? Porque a gente tem vários problemas, a gente está vivendo uma série de doenças respiratórias que agravam, doenças agravantes, doenças virais, né? Que a gente está em um acúmulo de zika, dengue, chikungunya, sarampo e etc. Então tá tudo misturado. E aí agora veio o corona para arrematar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, por exemplo, se eu não gosto de arroz, feijão, eu não vou jogar meu arroz e o meu feijão fora. Eu posso dar para quem? Não vai ficar obsoleto o meu arroz e o meu feijão. Eu vou dar o meu arroz e o meu feijão para quem precisa, para quem não tem. Então, se você achar que seus equipamentos vão ficar obsoletos, eu acho que esse vírus veio para mostrar solidariedade humana. Você pode, lá na frente, se não precisar usar, você faz doação para quem está precisando. E aí, com o dinheiro, você compra coisas mais modernas. Também não é jogar dinheiro fora. Torno a dizer, vocês receberam dinheiro do governo do estado e vocês têm o dinheiro da Ilhabela para comprar, sim, e se preparar. Porque se vocês tivessem se preparado quando começou essa história, nada disso estaria acontecendo. Então, eu acho que assim, estaria todo mundo mais tranquilo. Eu acho que esse mercado, o comércio já poderia estar aberto, com a balsa fechada, nós circulando aqui dentro, fazendo o nosso dinheiro girar aqui dentro, tá? E em relação ao doutor
Doutor, nós já estamos na mutação genética desse vírus na 33ª. Nós temos 7 tipos de coronavírus que circulam por nós e não 2, como o senhor falou. Tá? Então eu acho que fica aí um alerta para o senhor, o infectologista, né? E dá uma olhada nesses outros vírus, porque a doutora Xi, né, que é a gente fala que é a doutora dos morcegos, a doutora Xi, ela estima que hoje tem mais de 5.000 coronavírus. Então, hoje a gente conhece 3.000. Então, eu acho que assim, precisa ficar atento, porque outras epidemias e pandemias surgirão, e o senhor sabe como que os vírus se comportam, e que eles virão muito mais fortes, né? E uma vez veio letal, não veio tão com uma transmissão muito rápida. Da outra vez também a transmissão foi menor ainda, foi mais letal. Dessa vez ele veio com uma transmissão muito rápida, mas com uma letalidade baixa. Então, mas coronavírus já tem 7 circulando entre os humanos. E uma coisa que a gente precisa ficar muito atento também, que é uma dica, é para pós-pandemia, né? A gente se estruturar melhor, né? Tá mais estruturado, mais bem informado, com estratégias para os próximos governantes. Eu acho que colocar as pessoas formadas nos seus devidos lugares, né, e não o coleguismo, e dar, assim, preferência, vou voltar a dizer, para a mão de obra interna, né, da Ilhabela, e os cursos de capacitação para quem não tem. Bom, agora como bióloga, que eu falo tanto que essa doença depende da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico, não sei o quê, como é que a gente faz, né, para que funciona, como que a gente faz para se fortalecer? Então, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, ele é um conjunto de órgãos, de tecidos, né, que a gente tem os órgãos, tecidos, as células, que combatem o nosso organismo, né? Ele é responsável pelo combate desses micro-organismos invasores que estão impedindo, né, assim o desenvolvimento dessa doença. Então, além disso, ele é responsável, o sistema imunológico, ele é responsável por promover um equilíbrio no organismo a partir dessa resposta coordenada aí que a gente tem das células e das moléculas, produzidos em resposta a algum patógeno aí para que possa acontecer alguma coisa. A melhor forma da gente proteger o nosso sistema, né, é aquilo que a gente sempre sabe, é fazer frente para que esses micro-organismos, esses invasores, não atinjam a gente. Então, é manter uma alimentação. Toda vez que a gente vai no médico, o médico fala, né, pratica esporte, mantenha uma atividade física boa, uma alimentação saudável, mudar os hábitos. Então, isso fortalece o nosso sistema imunológico. E agora, mais do que nunca, é super importante a gente manter esse sistema imunológico aí em alta, porque a gente não sabe, a gente está lidando com um vírus desconhecido, nós não sabemos, né, aonde é que ele vai atacar. Geralmente ele ataca onde a gente está mais fraco, e a gente já sabe que ele vai para o pulmão, né, que ele acaba desenvolvendo, aí alguém desenvolve uma pneumonia de uma forma mais grave. Quer dizer, acho que toda pneumonia é grave, né, mas essa aí fica muito mais. E acho que até pela mesma quantidade de vírus, né, que ele conseguiu ali dentro se multiplicar, né. Além disso, outra coisa são as vacinas, que a gente toma ao longo da nossa vida, né? Quando a gente é criança, a gente toma um monte de vacina, e aquela coisa que andar sem sapato, deixar brincar na terra, a gente vai adquirindo aquela imunidade ao longo da nossa vida, né? Já o próprio leite materno, quando a gente mama, então isso tudo são anticorpos que a gente vai adquirindo assim ao longo da nossa existência. Só que para
para o Covid, nós não temos essa defesa, né? Ainda não tem vacina. O que a gente vive aí com um monte de gripe, as outras gripes já têm vacina, mas o Covid, infelizmente, não teve. Até quando foi na época do SARS e do MERS, várias pessoas começaram a estudar também, mas como se perdeu, deixaram para lá e só Houston, uma universidade de Houston, que desenvolveu a vacina, mas aí ninguém quis investir dinheiro para que essa vacina fosse produzida, ficou por isso mesmo e perdeu-se aí no meio do caminho. Se não tivesse acontecido isso, hoje a gente poderia ter uma coisa mais rápida, mas hoje eles estão correndo atrás da onde eles pararam para ver se eles conseguem, né, que tem umas informações modificadas do vírus, né, do SARS para esse, que seja o corona, que é o mesmo COVID, né, eles vão tentar ver se consegue ali de uma... hoje eu vi na internet falar que é uma gambiarra, né, mas não é. É porque uma vacina demora lá de 2 a 3 anos de uma forma boa, né, efetiva, uma forma que para a gente se sentir seguro e realmente imune, mas hoje a tecnologia também é avançada e o povo está correndo muito atrás. A gente tem mais de 3 publicações, 5.000 estudos e tem o mundo científico inteiro, que aquele que descobrir a vacina primeiro está feito, né? Então o mundo científico fica atrás da cura e da vacina. Se Deus quiser, tomara que achem isso rápido, né? Então, além da vacinação para nossa imunidade, né, quando nós somos crianças, que a gente toma lá, que essas vacinas a gente toma para produzir, né, para estimular uma produção de anticorpos dentro da gente, para evitar que as crianças, quando criança desenvolva alguma doença, para interferir até no caso do crescimento dela, como o exemplo da poliomielite. Então, isso é essa parte dessa imunidade, né? Aí, as células do sistema imune, a gente tem aquela resposta imunológica, né? Nessa resposta imunológica, ela é mediada por células responsáveis que vão combater essas infecções, né? Que são os leucócitos. Quando a gente faz lá os leucócitos que promovem a saúde do nosso organismo e da saúde. Quando a gente faz, da pessoa, desculpa, quando a gente faz um exame de sangue, a gente vê lá, né, as células que são pertencentes ao sistema imune. Os linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. A gente vê isso lá no exame de sangue e aparecem lá aquelas contagens. Então, o que significa isso, né? Que esse é o nosso sistema imunológico. Se a gente tem uma infecção, esses números aumentam porque se produziu demais, né? Que aí a gente vê que tem algum corpo estranho dentro da gente e aí esse agente infeccioso, né, tá aqui, ou um agente infeccioso está no nosso corpo e essas células do nosso sistema imune, elas são ativadas, né, que vão atuar de uma forma ali para combater esse agressor aí que está entrando no nosso organismo. Que no caso, infelizmente, do corona, eu torno a dizer, não tem. Então, o nosso sistema imune, ele é responsável por proteger nosso organismo. Então, é assim que funciona, tá? Então, o que acontece? A gente não tem ainda, a gente tem assim, a gente tem uma resposta imune, a gente fala que é natural ou inata, né? Tem alguns tipos de respostas imunes aí que a gente fala. E no caso do Covid aí, do corona, a gente ainda não tem, que a gente vai ter esse cara, né? Esse vírus, o cara é o vírus. A gente vai ter esse vírus que a gente vai adquirir isso. Então, a gente, assim, as pessoas, elas estão se contaminando, se contagiando com esse vírus. A princípio, como toda gripe, a gente acha que a pessoa vai ficar imune. Mas nós não temos ainda como é que chama? A gente não tem ainda uma resposta concreta, certa,
de que a gente vai estar imune mesmo desse vírus, porque ainda é tudo muito novo, a gente não sabe de nada, né? Tá todo mundo estudando. A gente não sabe se na hora que baixar nosso sistema imunológico, se esse vírus vai voltar. A gente tem uma série de coisas ainda que a gente não sabe dessa doença. Então, o que seria efetivo? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ontem eu participei lá do programa e houveram várias perguntas, né? Que as pessoas foram fazendo. Então, qual a melhor maneira da gente não se contagiar com isso? A princípio, o melhor é o isolamento físico, ou você ficar em casa, para quem pode, né? Manter-se guardadinho dentro de casa até que as pesquisas avancem. Ou que a cidade, né, o governo, né, o município, os governantes, o poder público trace uma estratégia boa, sair com tranquilidade na rua. Eu volto a dizer da testagem, que é muito importante testar e deixar a balsa fechada, né? Aí falar na balsa fechada, como flexibilizar, eu já vou voltar no assunto, mas como flexibilizar a balsa, falando que vão monitorar as pessoas. Que jeito que vocês vão monitorar as pessoas? Ligando? Vai ligar onde? No telefone fixo? Ninguém tem telefone fixo. Vai ligar no celular? A pessoa pode estar em qualquer lugar, atende o celular e fala que está em casa. Bom, depois disso, a pessoa é obrigada a ficar 15 dias aqui na Ilhabela. Vocês acham que a pessoa vai ficar aqui 15 dias na Ilhabela? De fato vão ficar? Tem gente que não vai ficar. Como é que você vai segurar essa pessoa aqui? Passa 2, 3 dias aqui, vai embora. Na calada da noite, no dia, não sei o que lá, pega a balsa e vai embora. Como é que você vai obrigar a pessoa a ficar aqui os 15 dias? Então, isso é uma coisa que é impossível. Vocês não vão conseguir fazer esse controle. Tem gente de boa índole, com boa intenção, que não quer fazer o lockdown lá em São Paulo e vai ficar aqui. Essas pessoas vocês conseguem controlar, porque elas vão querer ficar aqui e elas vão obedecer. Agora, a coisa de monitorar por um telefone celular, a pessoa pode estar dentro do supermercado e você não vai saber. A não ser que vocês fiquem aqui uma ideia, fazer chamada de vídeo. Eu não sei se vocês pensaram nisso. E toda vez que a pessoa atender, ela tem que fazer a chamada de vídeo e ela mostrar que ela está dentro da casa dela, né? Então, eu acho que assim seria uma coisa efetiva. Eu não sei se vocês pensaram nisso, porque numa ligação normal não dá, só se for uma chamada de vídeo para ver que a pessoa realmente ela está dentro da casa dela. Fica aqui uma ideia e uma sugestão. Então, gente, ontem lá me perguntaram várias coisas. Então, a maneira de se prevenir é o uso de máscara, se possível usar luva. Por que eu acho importante o uso da luva? Para a gente lembrar que a gente não pode levar a mão no rosto. E depois, os estabelecimentos comerciais que estão abertos, fazer a desinfecção de 2 em 2 horas. Entendeu? É que trabalho, é muita coisa. É muita coisa, não quer ficar aberto? Tanto o supermercado, quanto o banco, quanto qualquer lugar. Tem que fazer, porque as pessoas vão, tocam, encostam, faz tudo. Ou se não, tem que desinfetar tudo. E as pessoas, quando entrarem no mercado, tem que pôr uma luva, igual tá fazendo lá no mercadinho da Água Branca, né? Eles dão as luvas descartáveis, você entra com a luva descartável. Ali na hora que você sai, já tem a lixeira para você jogar tudo aquilo lá, já tem a pia para lavar a mão e já tem o álcool para você se desinfetar. Então, eu acho que tanto na entrada quanto na saída tem que ter esse procedimento. Mas todos os isolamentos, né? As máscaras para os funcionários, aquele painel dos caixas, eu acho que tudo isso tem que ter para conter. Porque o que vai acontecer, gente? Esse vírus, ele não vai embora tão cedo. Eu acho que, nossa, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, porque até uma vacina efetiva ficar pronta, vai demorar, né? E os remédios também. Me perguntaram também em relação a remédio. Bom, gente, peraí, desculpa, voltando. Então, a máscara, a luva,
o distanciamento físico de uma pessoa para outra. A gente tem que tomar todos os cuidados do mundo. Quando chega em casa tem que tirar a roupa, tem que tirar o sapato lá na rua. Isso já foi falado várias vezes, mas eu estou tornando a dizer porque me pediram essas medidas profiláticas, né? Então, essas são as medidas. E a balsa fechada, não tem que transitar de lá para cá, de lá para cá. Ninguém tem que vir de São Sebastião trabalhar aqui e nem da Ilhabela trabalhar em São Sebastião, porque São Sebastião tá assim um absurdo os casos lá. Então, não tem que ficar trançando para lá e para cá, para lá e para cá. Tem que ficar, sinto muito, e cada um vai ter que resolver o seu problema. Hoje, se a gente tivesse feito tudo direitinho, o comércio estaria aberto, a gente circulando aqui dentro e ficaria a cargo da prefeitura, a rede hoteleira e o pessoal do turismo, no modo geral, não só os hotéis, né? Então, ficaria a cargo da prefeitura. E aí eu sei que tem muita gente que está se reinventando, esse vírus veio para isso, né? A gente tem que se reinventar, ser mais humano, mais solidário. Eu falo que é humano, solidário e competente, é isso que nós temos que ser. E pensar à frente dele, eu vi 1 milímetro de erro, não podemos errar com ele. E a gente tem que seguir a ciência. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é o que fazer, né? Por exemplo, se a gente está aqui enrolada com um governante, Bolsonaro fala uma coisa, o Dória fala outra, o prefeito da sua cidade fala outra, o secretário da saúde fala outra, então a gente fica ali meio, nós cidadãos, a gente fica meio perdido aí no meio desse caminho todo. O que fazer? Vamos fazer a nossa parte, já ajuda. Se você pode ficar em casa, você pode, se você usa máscara. Se você não tem máscara e não conseguiu a máscara de jeito nenhum, já enrolar uma camisa aqui, ó, já resolve. Vamos aproveitar que agora tá inverno, cachecol, né, aqui, aqueles gorros, entendeu? Que é aqueles que fica só o olhinho de fora, coloca um filtro, um papel filtro por dentro, entendeu? Então tudo ajuda. E lembrar de não levar, eu brinco, né, que a gente já tá usando a focinheira, daqui a pouco a gente tá com aquele colar cervical do cachorro, que não é para ele deixar mexer no machucado dele. Então eu acho que assim, tudo que a gente puder fazer para nos proteger, você vai estar se protegendo e vai estar protegendo quem está ao seu lado. Então, um cuida do outro, entendeu? Um cuida do outro. Se você encontra alguém na rua que você vê que ele não está protegido e você tá, mesmo assim, você mantém o distanciamento físico de 1,5 metro, 2 metros e conversa com a pessoa. Né? Você cria a barreira. Você não precisa ficar esperando com que a outra pessoa crie a barreira para você. Então, aí a gente faz a nossa parte porque a gente já está ajudando a não disseminar essa doença. Então, se a gente fizer isso assim, a gente vai aprendendo a conviver com o vírus. Nós somos um mundo ocidental, a gente não tem esse hábito de andar com a máscara, com a luva, com não sei o que é uma característica do mundo oriental. Mais para frente, a gente vai ver o resultado disso. Se cada um fizer a sua parte por si só, sem esperar os outros falarem, os governantes falarem, a gente já está fazendo a nossa parte, a gente já vai contribuir muito e muito e muito, tá? Porque é mais fácil a gente fazer a nossa do que ficar na internet falando mal do Dória, falando mal do Bolsonaro, falando mal do PT, falando mal do... Porque quem não gosta do Bolsonaro é petista. Não, né? Então eu acho que assim, ao invés de ficar nessa articulação política, nesse momento que não é a hora de fazer isso, eu acho que se a gente tomar conta da nossa vida, a gente já vai estar contribuindo demais, tá? Em relação a remédio, eu não sou médica para passar remédio. E eu, como bióloga, eu sou contra qualquer tipo de remédio. Remédio só em último caso. Agora, o que nós menos temos que fazer é tomar remédios, mesmo porque se a gente tem contato com esse vírus e Deus me livre da gente ter que parar num hospital, nosso corpo precisa responder, ter uma resposta rápida para os medicamentos. Tendo resistência,
Se você toma remédio à toa, você cria uma resistência a esse medicamento, Aí quando chega lá no hospital que você vai precisar dele, aí não vai responder, não vai ter uma resposta rápida. Então, tome o remédio só aquilo que você já está prescrito pelo médico e essencial. Obviamente, se tiver uma febre, lá em casa uma dipirona, que isso é recomendado por qualquer médico, né? Então, são as minhas dicas, minhas ideias. Aqui eu não tô para brigar com a prefeitura, é por falta de diálogo mesmo, de espaço, de ter que ir até lá e falar. Eu acho que quando a pessoa está muito envolvida num problema, não tem tempo de raciocinar. As pessoas que estão de fora conseguem ter um outro olhar, uma outra visão. E eu acho que as ideias são muito bem-vindas. Eu acho que todos que tiverem ideias podem trazer, né? Traz aqui, fala comigo e eu tento levar também, ou até eles mesmo lendo esse post, né? Eles também vão pensar nas ações que vocês mesmos estão tendo essas ideias. Agora é uma hora de união. Lembra, não esqueçam dessa palavra. Solidariedade, união, amor ao próximo, para a gente poder sair dessa juntos e prosperar, tá bom? Todo mundo em busca de uma vida melhor. Fiquem com Deus, boa noite e eu sempre gosto de contribuir.